Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai, então, ter uma conversa diferenciada, temos convidados especiais aqui para vocês. E antes da gente começar a falar com eles, começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir para vocês não deixar de nos seguir, não deixar de assistir o nosso podcast, pode comentar, pode dar sugestão, inclusive de pauta aqui para a gente conversar, trazer convidados, fique à vontade para isso. E vamos lá, começando o nosso papo hoje, é um papo mais espiritual, é onde a gente vai ouvir, a história que na verdade é um testemunho que vai nos servir, que pode nos servir para acalentar o nosso coração. Você que pode estar vivendo essa situação ou não, já passou por isso, ou pretende ali seguir determinada situação e tá indeciso. Então a gente traz aqui uma história para que você possa não só ser reflexiva, mas que possa te ajudar também, tá bom? Então hoje a gente tem 2 convidados especiais, Isso é bem interessante. Eu vou deixar eles se apresentar que fica melhor. Então, boa, não sei se é boa tarde, boa noite para você, mas fiquem à vontade para se apresentar. Olá, meu nome é Vitor, Estou muito feliz de poder participar desse podcast aqui com a galera em Porto Velho. Viemos da Bahia, de Salvador, para poder compartilhar esses momentos. E aí estamos aqui para contar e compartilhar algumas histórias, Fui jogador de futebol durante 22 anos, então experiência temos para contar, E hoje temos o privilégio de servir a Deus, Olá, meu nome é Gabriela Rocha. Não sou cantora, mas eu arrisco pregar. Bom. E sou esposa do Vitor, mas antes disso, eu sou um monte de coisa. Sou mãe, sou administradora, sou corretora, professora, um monte de coisa. A famosa Bombril. A famosa Bombril. Na mão do Senhor isso é bênção. Amém. E estou muito feliz de estar aqui, Que Deus nos use. Amém. Então, a nós também estamos felizes e agradecendo a participação de vocês, a disponibilidade, com a gente nesse momento, uma correria que a gente sabe que vocês vêm, como o Vitor falou pra gente agora, veio da Bahia para chegar aqui. Eu viajo bastante o Brasil e eu sei o quanto é dificultoso chegar aqui pela nossa malha aérea, a distância também, então é bem cansativo e vocês estão nessa correria, mas ainda assim se disponibilizaram, tá aqui com a gente hoje gravando, pra, enfim, levar a palavra. Além disso, contar um pouco da história de vocês, que é importante porque ela, é sincronia com o que a gente tem enquanto a nossa fé. Então eu queria, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, que aqui vocês podem ficar à vontade, falar do que vocês acharem interessante, a gente não tem nada predestinado, mas que vocês colocassem quem é, Primeiro a gente vai falar um pouco da história do Vitor, mas também queremos saber da história da Gabriela, onde é que a Gabriela entra aí. Então, Vou pegar essa ponga, Exato. Porque sempre, tem aquele ditado, aí eu não lembro direito, mas sempre, atrás do homem, ou do lado do homem, sempre tem o quê? Uma grande mulher. Então, a gente tem essa grande mulher que é a Gabriela, que não é cantora, mas é uma boa pregadora, que a gente viu aqui há pouco, um pouco da palavra dela. E também tem o Vitor para nos trazer, o seu testemunho, a sua história, que compartilham os dois. Então a gente quer começar, eu sempre falo assim, vamos começar da onde? Do início. Então como é que começou aí, Vitor, a sua trajetória? Eu sei que acredito que você é do Rio, Nasceu no Rio, mas aí, enfim, fique à vontade para contar um pouco sobre a sua história pra gente, do início, E a gente vai contando aí aos poucos, Sim, é muita coisa para contar, Eu sempre brinco, que quando a gente vai, nos chamam, convidam para contar o testemunho, e aí às vezes nos dão 20, 30 minutos, E eu falo, cara, é um desafio resumir uma vida de 41 anos em 20 minutos, Mas a gente tenta... Dificilmente consegue, Mas, enfim. Bom, eu nasci no Rio, Hoje eu tenho 41 anos e desde criança eu sonhava em ser atleta, Então, com um aninho mais ou menos, meus pais se separaram, E aí eu fui morar em Nova Friburgo, eu nasci na capital, eu fui criado no interior. E desde então eu já sonhava em ser um atleta, Principalmente pela motivação da mudança de status social da família, Nós éramos pobres, enfim, e aí essa ideia do esporte era nesse sentido, de
ganhar dinheiro para ajudar a família. E aí eu comecei a praticar o basquete e com 11 anos eu fui convocado para a seleção carioca e jogava num time do interior, né, que era difícil acontecer isso, e bem jovem eu acabei já no basquete também tendo uma boa iniciação. Aí depois fui para Bahia com 12 anos. Decidi ir para a Bahia em busca desse sonho no basquete. E acabou mudando para o futebol, né? Meio que sem querer. E aí, com 12 anos, eu joguei basquete lá também, fui convocado para a seleção baiana. Tinha um plano, na verdade, de ir para São Paulo, né? A gente já tinha um plano traçado, né? Junto com o treinador, e eu tive um convite para jogar num clube em São Paulo. Não foi o Monte Líbano, não. Bom, agora eu não lembro agora qual foi, tem tanto tempo, né? Mas também já ficou esse time aí. Era um clube bem tradicional lá em São Paulo, mas enfim. E aí, quando eu cheguei em Salvador, o sonho começou a mudar, né? Fui levado para um clube de futebol lá, para o Vitória, da Bahia, né? Inclusive ontem foi campeão do Nordeste. Saudações rubro-negras, né? Ele fala isso como se fosse um grande feito, porque de fato é, né? Saudação tricolor. Olha. Bavi aqui, né? Mas enfim. E aí no Vitória esse sonho começou a se aflorar agora pro futebol, né? Aprendi a ser goleiro, não sabia nada, nunca tinha entrado num campo de futebol. E aí no Vitória acabei aprendendo, né? E aprendi rápido, com 14 eu comecei, 16 fui convocado para a seleção brasileira, né? Aí comecei já a ver assim, um outro mundo, né, do futebol. Realmente é diferente, né? Diferente para bom, né? E aí comecei a viajar o mundo todo e tal para jogar futebol, defender o Brasil, e os sonhos começaram a crescer também, né, no coração, até me tornar de fato profissional. E aí muitas coisas realmente aconteceram, né? Inclusive conheci essa baixinha aqui, né? Nós éramos... Quando a gente se conheceu, ele não era profissional ainda, não tinha profissionalizado, não. Eu tô aqui recordando. Recordar é viver, né? Exatamente. Então, Vitor, mas aí você foi, então, saiu do Rio, cresceu uma parte lá, depois, né, jovem, a mesma 14 anos, né, ir para Bahia. 12, na verdade. 12, né, isso, 12. Então, uma mudança que aí você teve que se adaptando, acredito, né, e aí a gente tem que ter muita cabeça, acredito, né, o jovem, hoje em dia a gente tem algumas questões em relação a essa questão de se perder por alguns caminhos, mas que bom que você ingressou pelo esporte e conseguiu, né, caminhar por isso. Com certeza. E aí você começou para profissional com 16, isso? Profissional, de fato, eu fui profissionalizado com 16, mas eu só ingressei na equipe profissional mesmo aos 18. Aos 18. Mas e qual foi a dificuldade que você encontrou até chegar, foi um período, pelo que eu vi, curto, né? Chegar no profissional e se manter no profissional assim, no sentido com qualidade, né? Porque aí galgou êxito em outras coisas. Chegar já não é fácil, né? Então. Pra você ter ideia, no Brasil, a cada 300 mil meninos que praticam futebol, só 100 se tornam profissionais. Então é muito pouco, né? Muito pouco. A porcentagem. Desses 100, tem um outro número aí que assusta mais. Desses 100, somente 1% ganha acima de 10 salários mínimos. Então, ou seja, de cada 300 mil meninos, só um vai ganhar acima de 10 salários mínimos. Então já é um panorama diferente do que a mídia pinta, né? Para a maioria, e acaba que muitos jovens se iludem, né? Embora é possível, né, acontecer de alguns, né, como acontece, alguns chegam lá, mas a grande maioria não. Então, mas a proporção do que é propagado não condiz com o tanto de jovens que acreditam que podem alcançar. Porque é uma vende-se ilusão uma muito ideia, grande, né? Vende-se muito, coloca-se que aí se não for no Brasil, você vai para fora, se não for para fora, você faz no Brasil, você vai conseguir. Só é para você treinar bastante que vai, né? Essa é a ideia. Parece que é fácil, né? Máquina, né, de fazer dinheiro. Isso, mas a gente sabe que a realidade às vezes dói, né? E quem tá passando por isso sabe muito bem a vivência que é, né? Por
perguntei, porque difícil é chegar, aí você chegou, e é mais difícil ainda você Se manter, justamente. né? E aí você, como eu falei, galgando o êxito em outras esferas, e aí vai aumentando ali a questão dos times. Eu não sou muito fã eu não sou muito, como é que fala? Eu não entendo muito de futebol, mas pelo que eu entendo, você vai passando, tem as séries, né? E você vai ali crescendo, quanto mais perto da série top, Que é a A, né? Mais dinheiro ganha. Exatamente, né? Mas aí chegar lá é difícil, né? Então por isso que eu perguntei qual foi o seu desafio que você teve para conseguir chegar lá, se você teve que, enfim, abrir mão de muita coisa. Sim. Isso antes da conversão, falo mesmo no período que você estava ali. Com certeza, foi muito desafiador, porque assim, quando a gente vê a vida do jogador, normalmente as pessoas veem só quando ele chega lá, né? Ninguém acompanha ao início. A glória, né? E os bastidores é muito complicado, né? Por exemplo, no início da minha carreira, com 14 anos, quando eu estava decidindo, né, pelo futebol, eu ainda estava no basquete. Então, imagina a minha rotina. Eu saio de casa às 5 da manhã, para 7 horas estar na sala de aula, e eu pegava um ônibus que demorava 1h30 mais ou menos para chegar na escola. Depois eu estudava até 12h30, almoçava, às vezes lanchava na escola, alguma coisa na rua. Já ia pro treino do futebol, começava às 2 da tarde, um sol da Bahia daquele jeito. Mas não é mais forte que o de Rondônia, não. Não é não? Não. Tem certeza? Absoluta. Olha que eu fui na Bahia já, viu? O calor aqui é abençoado. Aqui, não, mas vocês pegaram na época que não tem, tá acabando o inverno amazônico que a gente fala, né? Que é o período de chuva. Tá acabando. Tá acabando aqui. Você vai ver setembro, aí que você vê que se você vier em setembro, você vai ver calor. É mesmo? Poeira, calor e queimada. Porque o ar fica por causa que diminui a umidade do ar, né? E aí você vê o que o bicho pega. É impressionante. Dá um podcast sobre esse tema. Dá. Calor de Rondônia. Com certeza. Rapaz. Mas enfim, 2 horas eu tava no campo de futebol já treinando. E quando acabava o treino de futebol, eu tinha que ir já pro do basquete, que era mais à noite. Então a minha rotina era muito puxada. E aí chegou num momento que eu não tava mais aguentando, né? Depois de uns 2, 3 meses, eu tive que escolher futebol. Não dava para ficar nos dois. E aí escolhi o futebol como carreira, né? Pensando realmente na questão financeira. E aí segui. Agora sim, os desafios do dia a dia eram muito grandes, né? Porque, imagina, eu tinha que estudar, tinha que treinar e tinha a pressão não só de aprender, né, aquele ofício, mas também de resultado, né? E tinha as renúncias também, amor. As De ver os renúncias, meninos sim. viver algumas coisas e você não poder viver as noites que tinham que ser bem dormidas. Né? Então assim, o atleta ele tem que se cuidar da saúde, dormir cedo, né? Então eu não participava de vários momentos com amigos, né? Etc. Então Convívio tem várias social ficava um pouco, né, de lado. A gente abre mão de muitas coisas, né? Eu falo porque quando a gente se propõe a algo, a gente quer alcançar aquele objetivo, a gente segue ali, muitas vezes cego, né? Mas, enfim, consciente que a gente tem que alcançar o nosso objetivo. Então a gente abre mão de muitas coisas mesmo, né? E o futebol é como uma medicina no mundo esportivo. Eu falo isso porque a gente está acompanhando o filho que está fazendo medicina e pega ele dormindo em cima do livro e eu brigo e você tem que comer e você vai ser um médico e tem que comer. Tem que ter saúde, Tem né? que ter saúde. Tem que ter saúde, como é que vai estar da saúde? E a gente tem um sobrinho que treina, né? Treinou no Bahia, Vitor, inclusive, colaborou na época. E ele tá com 14 aninhos, ele começou com 9, João, amor? 10, eu acho. E assim, a infância dele ficou voltada para o crescimento no futebol. Ele começou antes de Vitor, até com 9. Volta disso. Eu comecei com 14, né? Eu acho que os jovens que começam mais cedo, eu acho que é um absurdo, né? Porque quando você começa, imagina com 10, um jovem, um menino já com ritmo de treino ali, 2, 3 vezes na semana, quando ele chega com 18, que é quando ele tem que ter toda a força, né, física e mental para chegar ao profissional, muitos estão cansados já. Tá desgastado. Aí muitos já estão com várias lesões graves, não conseguem render o máximo, enfim. Mas comigo foi difícil o início, porque o treino, né, do Barradão, por exemplo, lá no Vitória, em Salvador, era bem longe da minha casa, então eu tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar. Dormia no ônibus também? Direto, principalmente quando eu voltava da escola, né? Porque com 15 anos eu tive que sair da escola que eu estudava, que era de manhã, não era uma boa escola, e depois eu tive que estudar à noite, porque eu treinava de manhã e de tarde agora. Com 15 anos eu passei a treinar 2 períodos no dia. Então eu treinava de manhã, almoçava, treinava à tarde
e à noite ia pra escola. Nessa época você Então, morava com quem lá na Bahia? Eu morava no clube. na Bahia eu morava na casa do meu pai. Ah, teu pai. E era meu vizinho, diga-se de passagem. Ah, tá. E uma dessas noites, de vez em nunca, ele não ia pra escola, não. Ele aproveitava pra ficar dormindo lá pela varanda, porque estava muito cansado. Eu até ficava tão cansado que eu Eu botava... imagino, porque você treinando de manhã e à tarde, e Isso. da noite tinha que estudar a rotina, né? Eu ia direto, às vezes, do treino, né, pra escola. Aí a van, né, do clube levava a gente, me deixava na escola. E de lá eu pegava o ônibus de volta para casa, né? E aconteceu várias vezes de eu estar tão cansado que eu pegava o ônibus, que era o último ônibus que tinha para minha casa, o horário, né? Então se eu perdesse, eu tinha que pegar 2 ou 3 para chegar em casa. E aí uma vez eu perdi o ônibus e tive que pegar um outro. Aí nesse outro que eu peguei, eu dormi e passei do ponto que eu tinha que trocar de ônibus. Aí fui parar lá embaixo, e não tinha dinheiro para pegar outro. Eu sei como é que é isso. Eu falei, cara, Eu sei como é que é isso. Aí eu falei, e agora, bicho, o que eu vou fazer? Aí eu tive que ligar pro meu pai, meia-noite, que era a hora quase que eu chegava da escola, no meio da rua. Aí fui andando para um ponto assim, perto de uma comunidade, uma favela, que era meio perigoso. Eu fiquei lá parado de noite, lá sozinho, esperando meu pai chegar. E aí, nessa, eu fui até abordado pela polícia, né? Porque eu tava num lugar escuro, sem ninguém, sozinho. A minha sorte é que eu tava com o uniforme da escola, né? O policial A região não ajudava muito também? não ajudava. Aí o policial já foi assim, a viatura deu de frente comigo, na rua assim, e ele já foi, já encostou já com a arma pra fora, assim, apontando pra mim. Eu já tomei um susto, né? Aí ele viu que eu era estudante, ele falou, pô, tá fazendo o que aí? Eu falei, irmão, eu dormi no ônibus e tô esperando meu pai, enfim. Mas várias histórias aí, mas Imagino. até chegar ao profissional foram 4 anos, né, basicamente, de muita luta, né? Aí depois que você saiu da Bahia, você foi pra onde? Iniciou no Vitória? Eu não sei Quanto da tempo no Vitória, fiquei 10 anos. Aí ele 10 só anos. saiu então. casado. Aí já, então. Aí ele já tinha todo Já tinha casado, Ah, entendi. E aí quando foi que vocês se conheceram? Ele tava ainda... antes de ser profissional, você falou, né? Sim. E aí depois casaram, aí ele continuou lá no Vitória, não foi isso? Aí depois... São muitas histórias, a gente tem que fazer uma coleção de livros. Mas Então a gente desconte se aí, conheceu desconte. como amigos mesmo. Éramos vizinhos. Ah, A sim, gente morava no mesmo condomínio, Uhum. tinha a galera da época, da idade. E a gente se conheceu porque ele era amigo de meu irmão e amigo da galera. Mas era mitidinho, eu também não dava muita moral. Fica uma dica aí para as meninas, não dê moral. Faça a linha difícil. Olha aí, ó. Quantos anos casados já? 21, né? amor? 21 anos, olha aí. 22 de namoro, alguns de amizade. 22 juntos, né? Mas de casamento tem 20. Mas assim, depois que o tempo passa, é engraçado contar, mas a gente lembrando, de fato, Vitor não tinha muito a ver com o que eu idealizava. Eu acho que eu também, de repente, não. Isso aí é algo que ele não me fala até hoje. Não, tinha sim, claro. Ela tinha... Tanto é que eu casei com ela. Agitadíssimo, carioquérrimo, Imagina. xingava. Assim, rasgando, né? Eu conheço uns carioca. Chegava chegando e para cada 10 palavras, 11 era um xingamento. Chegava na casa da mãe dela lá, sem camisa, aí eu tomava bronca. Aí meu pai, ups, volta, vai botar camisa. Mas era bem carioca mesmo, era muito espontâneo, sempre foi muito espontâneo. E a gente se conheceu, acho que nem convém assim contar, porque foi meio acidentalmente, né? Mas a amizade foi crescendo muito. Legal. De maneira... Conta ou não conta aqui, amor? Sobre Vitão da Bahia. Vou contar, não. Pode contar, Não. aqui é pra abrir a Não. caixa de Pandora. Adora. Vamos fazer que resume só a história, é melhor, para não constranger o Vitor. É verdade. E a gente era muito amigo. Ele viajava para a seleção, aí onde ele chegava, ele já ligava, né, para mim. Ele me chamava na época de gordinha, né? E era como uma amiga confidencial mesmo. Então eu cobri muitos BOs de Vitor e tinha um ouvido sempre atento. Minha família sempre teve o temor, minha mãe, né? Eu sou 4ª geração de adventista na família. Não, é de berço, então. O princípio, sim, né? Meus tios avós foram fundadores de igreja. São muitas histórias, né? Aham. Mas Vitor, a gente tinha uma amizade muito verdadeira, de maneira que minha casa era cheia de princípio,
né? O é até hoje, então ele não ficava sem camisa. E eu crio meus filhos assim, né? Em mesa se veste camisa, os mais velhos você pede bênção. E Vitor era um dos poucos amigos que podia subir no piso superior de casa e entrar no meu quarto. Claro que não chegava assim, mas minha mãe falava, Vitor tá aqui. Eu falava, manda ele subir. Porque minha mãe era vigiando e orando. Olho do peixe no gato. Mas eu tinha moral, né? Ela dormia igual golfinho. Sabe como é golfinho dorme, gente? Golfinho fecha um olho Mas diz que o golfinho dá o olho aberto, né? pra ver se o tubarão vai chegar, né? E Certo. Vitor a gente tinha essa afinidade realmente. Então eu conheci paqueras, ficantes, apresentei meninas para Vitor. E tudo isso a gente está falando numa época de quando ele tinha 17 anos. Então era jovem, normal. Garoto. 15, aqui, né? 16, aqui eu só 15 tô anos. contando sobre Vitor. Aham, sim. Porque é sobre a história dele. Dele. Mas a gente se conheceu dessa forma, até que um dia a gente foi nos 15 anos e ele namorava com uma amiga minha e ela já estava namorando com outro rapaz. Ele veio da seleção empolgado, trouxe um Gabriela Sabatini para ela. E na festa de 15 anos, de repente ele percebeu que ela estava namorando mesmo com outro rapaz, mas acho que ele estava naquela ilusão assim de Ilusão. jovem. A esperança, tinha esperança, né? E aí eu fui aquela amiga que ele percebeu que estava ali, e aí eu fiz o favor de dar um beijinho nele na época. Eu não era batizado, não era cristã. E aí ele apaixonou, né? Ela afogou minhas mágoas, né? Entendi. Mas ali começou todo um processo que durou anos, porque Vitor realmente era muito diferente. E aí quando a gente começou ali depois de um ano, aí vamos namorar. Vitor era muito diferente. Aí a gente foi para uns 15 anos para minha mãe registrar isso aí, deixar registrado para a posteridade. Aí a gente foi nos 15 anos e eu falei, Vitor, quando você voltar do salão de doce, traz um docinho para minha mãe. Aí ele disse assim, sua mãe que levante e pegue. Olha só minha postura. E aí eu olhei para a Vitor e disse, não tem como. Aí no outro dia a gente terminou. Não dá, né? Não dá. Não tem como. Aí é amigo, não dá pra namorar. Aí a gente terminou. E nisso eu tinha o quê? Primeiro 14, 15, aí já tinha 16. E a gente era vizinho. E a intimidade foi crescendo como amigos. Ele se abria muito pra mim, né? Morava na casa do pai com a madrasta. Não era uma relação de todo agradável. Então, a gente acabou criando uma relação de confidencialidade muito grande. Ele tinha em mim muita confiança, né? E da amizade, eu fiquei sabendo que ele ia para o PSV da Holanda, Ah, sim. né? Fora do Brasil. Fora. E aí a irmã dele me ligou e falou, você sabe para onde seu amigo tá indo? Porque as pessoas viam a nossa amizade. Falei, não tô sabendo. Aí ele passou lá rapidamente. E nessa ida para a Holanda, eu fui levar ele no aeroporto com o ex-cunhado dele. E aí eu senti algo assim diferente no coração, né? Ela sentiu que tava perdendo partidaço. Ela não sabia disso ainda, né? Eu não Ainda, sabia. Eu só tinha sua mãe que levante e pegue. Pega, é isso que ficou marcado na época. Mas nesse interim, entre essa festa que ele falou isso e alguns anos, às vezes a gente ficava. Mas acho que foram as 2 vezes, assim, né, Vi? Foi muito pouco, porque eu era muito chata mesmo. Eu sou, né, amor? Só quando tomava um vinho ficava doidão. Ele, porque eu nunca bebi, que fique registrado, né? Tá certo. Ele também não era de beber, não. Acho que eu Nada, nunca tomava uma um vinho vez. só de vez em Uma quando. vez Tomava ou um nunca, copo e né? ficava bêbado. Porque não tá acostumado. E- Mas nunca gostei de bebida por conta da... Respeito que a... Não, por conta do histórico do meu pai de criação. Ah, entendi. Que era alcoólatra, né? E aí Você conta, não lembro. ele tinha esse problema, então na minha cabeça falou, nunca vou ingerir. Só que numa fase da adolescência, rebelde, né? Ali com a influência do futebol também, eu acabei, acho que 1 ano ou 2, tomava sempre um pouquinho assim para acompanhar, né? Para estar com a galera e tal, mas nunca gostava, detestava. Cerveja, por exemplo, o gosto para mim é horrível. Aí às vezes eu tomava... Aí como eu não conseguia tomar cerveja para acompanhar a galera, né?
que eu não gostava, aí eu tomava uma arosca, não sei se chama arosca aqui, Eu não sei. que é vodka com fruta, batida. Tá. Caipiró. Não, acho Tipo a caipirosca, caipirosca. Aí se você põe fruta, você chama do nome da fruta. Cajurosca, entendi. Lá na Bahia é assim. morangorosca, limãorosca. Aí eu gostava porque... Com vodka. Aí eu conseguia tomar por quê? Porque tinha açúcar, era doce. Então era tipo um suco, mas tinha álcool, né? E aí aquilo, enfim, eu tomava pra dizer que tava com a galera, mas não gostava nunca. Mas comigo nunca bebeu. Comigo aconteceu um episódio, né, que não vale relatar, e que quando eu percebi, eu falei, ó, se você quiser continuar comigo, você nunca mais vai tomar isso. E a mulher chegando, né? Botou moral no recinto. Mas eu tô brincando assim, mas é legal contar isso, porque a gente percebe que a história de todo mundo, ela tem um início, um processo para chegar no fim que se idealiza. E nesse processo, Deus usa pessoas e usa meios para que a gente possa alcançar o que a gente intenciona. E é inegável, né, que o nosso encontro, o nosso relacionamento acresceu muito na minha vida, claro. Muita paciência, eu aprendi a ter. Que bom. Isso é muito bom, sim. É uma virtude muito boa. Muita paciência. E não só isso, muito aprendizado também com a disciplina de Vitor, com a forma como ele é determinado. Mas é notório também que hoje esse Vitor é outro Vitor, né? Esse Vitor que ele está narrando do início, eu quase que não conheci, né? E, então é outro Vitor. Eu conheci um Vitor, antes tinha sido outro e hoje eu vivo com outro. E creio que ainda tem muitos Vítores aí por vir. Que bom. Então, aí foi para fora do Brasil, voltou, aí ficou no Vitória, depois foi pro Sul? Não. Como é que foi? Aí foi em 2000 e... Essa experiência no Não, mas PSV. no PSV antes, PSV, né? O PSV foi em 2004. 2004. Eu ia fazer 19 anos e não deu certo, eu voltei, né? Assim que eu voltei, a gente começou a namorar, né? É, porque eu acho que o pessoal vai ficar querendo saber, porque o pessoal gosta de um negócio de romance, é uma história, né? Uma história de amor, sempre é legal a gente saber. E quando ele foi pro PSV... Ela mandou um e-mail pra mim. Ele fala Olha só. Aí eu mandei um e-mail e fiz assim... Como é que chama aqui? Lá na Bahia chama, tipo assim, que ela me queixou. Tipo assim, ela me deu ideia, né? Como é que chama aqui? Vocês que namoram aí, que sabem. Caô, ela... Nada disso. Eu fui... Ela mandou um e-mail lá e tal. Ele queria ficar de resenha e eu fui bem direta. Não, Naquela isso. época não tinha zap. Vamos lá, ou vai ou racha. Naquela época não tinha zap, né? Então tinha que mandar um e-mail e esperar a pessoa responder. E telefone também, celular. Aquela época... Ele ficava da Holanda, ligando, mandando os e-mails. Não, e da Holanda é fora do Brasil, imagina. Era caríssimo, caríssimo, né? Mas tinha já o SMS. Tinha message. Tanto é que depois no Barcelona em 2006 eu lembro que eu tinha que ir para uma... Lá em Barcelona eu saía do Camp Nou, onde eu dormia lá embaixo da arquibancada, aí tinha que ir para uma estação de telefone, que não tinha um WhatsApp naquela época. Era a forma mais fácil de ligar, eu tinha que ir para uma estação de telefone, aí a gente pagava lá por minuto, enfim, era caro, ligava e ficava com ela no telefone. E ficava cozinhando e... Não, vamos saber o que está acontecendo. Um comediante. Vamos desenrolar logo essa história, né? Pra ver se aí, vai. Enquanto ele tava lá, que ligava, aí eu senti e eu mandei um e-mail. Falei assim, pô, eu tô sentindo alguma coisa diferente. Tem algo estranho. E aí ele já se... Foi a cantada dela, né? Aí ele falou assim... Aí eu acabei caindo. Deu a deixa. Você sabe que a hora que você falar, eu sou Aí eu mandei outro e-mail pra ela. Falei, você sabe que a hora que você der o ok, eu tô aí, né? Pode tirar. Pode. Você vai só... Pode tirar, fica à vontade. E aí ele falou, a hora que você disser eu quero estar com você, eu sou seu. E foi isso, ele voltou do PSV. Eu sempre com cara de visão, essa é a realidade, né? Desculpa aí. Então, assim... Desculpa aí. Então o que eu fiz? Eu já via, né? Eu já pensava lá na frente, essa mulher pra casar, né? Mas ele achou que ia achar outras coisas no tabuleiro da Baiana. Entendi. E aí ele achou lição da Bíblia, lição da escola sabatina. Aqui o negócio é mais embaixo, né? Vambora. E aí voltou do PSV e eu fiz o aniversário dele surpresa. E pra você ter ideia, eu convidei até a garota que na época ele já ficava um bom tempo. Porque a gente era muito amigo mesmo.
E eu tinha realmente um sentimento de irmandade, de mãe, de mulher, tudo misturado, porque eu acompanhei a história dele e eu sabia a realidade da casa que ele vivia. Então, eram muitos detalhes envolvidos. E quando ele voltou, ele veio, comemorou o aniversário. Essa menina não quis ir, eu soube que ela disse que porque era na minha casa não ia, sinal de que ele falava muito de mim, né? Porque eu... Tinha ciúme. E... Da minha amiga que depois virou Vitor esposa. arrasava corações, né? Posso imaginar pela sua risada. Ele só não tinha arrasado o meu, né? Mas enfim, aí chegou pra arrasar. Aí ele chegou e fez assim... vamos no cinema na época, né? A gente não era cristão. E minha sogra atual estava. E aí quando a gente entrou no carro pra ir no cinema, foi a irmã dele. Aí ele veio pra rasgar Cinema o foi coração, estratégia, né, pai? pegar a minha mão. E aí eu fiz, opa! Não. Cinema escurinho e tal, é um clima assim, né? Um lugar bem propício, né? Aí fica uma dica Pra dar- aí pros cristãos. Não, essa é uma má dica, não É. dê. Fica uma dica entre aspas, né, amor? E aí ele pegou a minha mão, eu fiz, opa, Calma lá. é pra namorar? Aí ele disse, é pra namorar. E aí estamos hoje, há 21 anos. Você viu que a barreira é brava, é retada, né? Ela é devagar. Ou é sim ou não. Mas é importante, a mulher, Deus disse que a mulher sábia edifica, né, a casa, e é importante que a mulher saiba o que quer e seja sábia com estratégias para conquistar o que quer. Olha aí. Né? Mas existe um momento de você não negociar. Algumas coisas não se negociam. Tá, né? concordo. Tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Mas aí os dois pombinhos, enfim, né? Começaram aí realmente um namoro oficialmente. Gavião e o canarinho. Que seja. E aí... Melhor que o urubu, né? Com certeza. Olha, não fala de urubu não, que eu sou flamenguista, tá? Mas, Eu era também. Mas, enfim, houve um lance, né? E, posteriormente, casaram, consequentemente. 1 ano e 11 meses depois, casamos. E aí, depois, continuaram lá na Bahia, capital? Rapaz, a gente voou, a gente morou em Na mais verdade- de 15, 16 lugares. Na Bahia? Não. Não, no Brasil. No Brasil, Brasil, e fora do rodando. Brasil. Depois que a gente casou, com menos de 1 ano, a gente já foi para Campinas, para Ponte Preta. Campinas, Eu fazia faculdade. São Paulo. São Paulo. Conheço. Eu fazia faculdade, ele me ligou e falou, ó, tô indo emprestado para Ponte Preta. E aí Primeira vez. caiu minha ficha. Meu pai era publicitário, tinha uma agência. Eu cheio de ideais, como assim? Não, Você achou que nunca ia sair de lá, né? na minha cabeça ele ia ser jogador do Vitória a vida toda, ia ter a Eternamente. vida dele, eu a minha. E pronto, tá E tudo ali feito. começou A peregrinação de Peregrinação. vocês, né? Ou seja, os nômades, né? Meus amigos chamam de nômade porque eu andei um pouco pelo Brasil, mas geralmente a minha andança aqui foi mais na região norte mesmo, né? Pouco eu fui sudeste, conheço São Paulo porque eu fiz parte do doutorado lá. Mas legal, vocês então começaram a andar pelo país aí com você, né, com a sua profissão jogando e a esposa sempre acompanhando, acredito Acompanhando. eu, né? Até chegar no bendito Londrina. É. Que ali, Tranquei a faculdade, diga-se de passagem, e de fato acompanhei. Né? a senhora fazia o que na época? Eu formei em administração com marketing. Ah, legal. E teve um período, vale a pena até citar isso, porque ele estava no Atlético Goianiense e Isso em Goiás, em Goiânia, né? Goiânia. Terra boa. E É. eu estava bem frustrada, porque a vida do futebol ela é muito intensa e o futebol ele tá em primeiro lugar na vida de quem vive. Ele não permite, não tem É espaço. porque ele é um atleta de alta performance, né? Então você tem que ter naquele que a gente começou Eu no acho que início, eles né? exageram tanto. Mas enfim. Porque vende isso, né? Às vezes a gente fica na mente isso e tirar é difícil. E a gente estava no Atlético Goianiense e eu percebi que parte da minha frustração eu estava descontando nele, porque eu tinha sido preparada também para uma carreira, né? Então eu me formei em inglês com 16 anos e por amor a esse homem, eu parei. E quando eu cheguei ali, não era justo que eu estivesse descontando nele. E aí a gente teve uma conversa bem madura e eu disse que eu tinha necessidade de concluir a minha formação, que estava trancada. E a gente já tinha um filho, o Vitor Gabriel. Ó, Vitor. E eu fiquei indo para Salvador e Goiânia de 21 em 21 dias, 30 em 30. E depois ele foi para o Bragantino, continuei. E ali eu dei um prazo, assim, para continuar em busca daquele sonho do futebol. Eu disse a ele até 28 anos, né? Casei com você, você tem 21. E é algo muito intenso, é algo muito desgastante. E
acabei me formando. Foi uma grande vitória e ele foi um parceirão nisso, né? E durante aqueles anos eu dediquei para ele. E quando ele, você vai discorrer aí, parou no futebol, pararam ele, né? Não aceitaram a obediência dele. Ele dedicou um tempo para então eu construir o que eu tinha deixado, né? Para retomar, experimentar. Então, um parceirão, né? É isso. Que bom. Então, quando chegou, né, vocês passaram, como ela falou, por vários estados, conheceram várias culturas diferentes, né, enfrentaram vários desafios, né, até chegar no Londrina. E como é que foi essa chegada em Londrina? Porque pelo que eu li um pouco do livro de vocês, pelo seu prefácio, né, que eu li o segundo, eu fui o primeiro, não tive tempo 8 páginas, não foi? Prefácio eu esperei grande, um ano né? para escrever, escrevi um dia. Não, mas eu gostei muito, porque dá um panorama do primeiro. E aí, enfim. Mas ali a gente vê que vocês, quando foram embora, o Vitor também relata isso no livro, né? Parte do livro lá, que quando ele pra ir embora, vocês sentiram muito, porque vocês não queriam ir, mas saíram chorando, não querendo sair, né? Então, como é que foi essa chegada lá? Porque Londrina, acredito que. Eu não deixo me localizar aqui na geografia, mas acredito que é lá no sul, né? É no sul, no Paraná, e fica no norte do estado do Paraná. Mas não é no extremo sul do Brasil, não, né? Não, fica no sul, faz parte da região sul, mas ele fica na região norte do estado, então ele fica próximo a São Paulo. Ah, entendi. Próximo Porque ali de São Curitiba já é mais frio. Isso, Curitiba Londrina é é mais maravilhoso. tranquilo, Uma terra sem praia maravilhosa. Terra do Pé Vermelho. Ah, legal. Então, nos conte um pouco, Vitor, sobre essa chegada lá, como é que foi? Como é que Pois é, deu? então, cara, foi uma chegada inusitada até, porque a gente não planejava ir para lá, no interior do Paraná e tal. E, na verdade, quando eu aceitei a proposta do Londrina, o plano era ficar só 4 meses, né? A gente já estava com uma outra vida em Salvador, enfim. O futebol já estava ficando meio segundo plano, né? Por várias questões. Ele estava sendo convertido já. Eu já estava no processo de conversão, né? Em relação à questão espiritual e tal. E aí eu pensei, não quero mais jogar futebol, né? Tal, não tá dando nada certo como eu queria. E aí nós fomos para o Londrina. E ela ficou muito brava comigo, porque foi, acho que, a primeira vez que eu tomei uma decisão assim em relação ao trabalho, né? Porque envolvia a família toda, sem consultar a ela, né? A gente sempre Sem discutia. comunicar, não consultar. Sem comunicar. A gente sempre discutia, né? Recebeu a proposta assim, o salário é esse, o tempo de contrato e tal. E aí, vamos ou não vamos? E aí, dessa vez, eu recebi a proposta e aceitei de imediato, né? Falei pro empresário, ele falou, pode fechar. A gente estava na Chapada Diamantina, em Lençóis, tomando banho numa cachoeira. Ele saiu da cachoeira, pegou o celular que estava tocando e eu só vi ele dizendo, aceitei uma proposta. Toda mulher ficaria chateada, né? E a gente tava 4 dias na cachoeira, numa região de montanha lá na Bahia, né? E aí não pegava o celular, não tinha sinal. E o empresário, com a proposta, ligando doido, não conseguia falar. Aí... Foi um péssimo salário, também por isso que eu fiquei chateada. Não foi uma boa jogada, a princípio não foi uma boa jogada. Na verdade, era um salário que não era muito alto, assim, clube do interior, era contrato só de 4 meses, né? Então, tipo, pouco tempo, né? Aí falava, vou fazer, é muito risco, mas alguma coisa me disse que eu tinha que ir, né? O Espírito Santo, óbvio, né? E eu aceitei e fui. E aí chegou lá... Legal. Aconteceram assim muitas coisas que a gente já sonhava e trabalhava há muito tempo, né? Foram 11 títulos entre pessoais e coletivos. Mas aí vamos lá. Muito intenso. 11 títulos em quanto tempo? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Foi muita coisa. Foi muito intenso. Muito intenso. Aí em 1 ano e 10 meses, pra você ter ideia, a gente, quando chegou lá, não tinha nem calendário para disputar o segundo semestre de competição, só tinha o estadual. E desde janeiro de 2014 a outubro de 2015, nós saímos de não ter série para disputar o brasileiro a estar na Série B. Então foi muito rápido. Aí jogamos a Série D, subimos para C, no outro ano subimos para B. Agora, Campeão paranaense. sabe algo que você está aí falando e eu lembrei? Quando nós fomos para Londrina, eu não era batizada. Né? Eu cresci na igreja, tinha um temor, quis me batizar com 12. Mas em Londrina você já estava batizado? Não, eu me batizei, eu não fui para lá. Você foi batizado, você batizou no final de 2013, não, dia mas 27 de dezembro, amor. Mas a gente só foi para Londrina em janeiro de 2014. Não, amor, eu não fui batizada. Mas enfim, vai virar discussão no podcast. Essa parte de calendário, de data, ela se perde. Quando você recebeu o convite, a gente estava na Chapada, não cabe relatar aqui, mas eu sei que eu não era batizada. Eu não era batizada, eu estava vivendo da forma do mundo. E quando você foi
eu ainda ia para estádio se tivesse jogo no sábado. E eu te comuniquei lá, alguns meses logo depois, que eu não participaria mais nem dos jogos para assistir no sábado. Eu não sei que mês você foi para o Londrina. Direciona pra lá. Tá saindo? Tá saindo isso, tá saindo. Ele tá ficando chateado. Não, é porque aqui eu tô ouvindo. Tá saindo assim, né? Aí, Gente, esse podcast é muito bom, é ao vivo e a cores. é porque quando você direciona pra cá, não sai direito. Tá bom, meu âncora. Mas enfim. Mas ela quer olhar pra você pra dizer pra você que ela tá falando a verdade. Que Por isso que eu disse lá na igreja, no final, quem tem razão? A mulher sempre tem razão, né? É sempre homem, sim, senhora. Eu queria trazer um ponto aqui que você não permitiu. Vai, É que fale. nesse processo de 1 ano e 11 meses, houve uma conversão. E o Vitor, ele estava sempre concentrado e costumeiramente me consultava sobre alguma pergunta religiosa. E eu não sou muito paciente para isso. Eu falava assim, se você quer saber, vai na Bíblia, no livro tal e examina. E isso era muito comum. Então, às vezes, ele estava lá em alguma discussão entre jogadores e falava assim, onde é que está a passagem? É igual ao meu irmão. Não, é um absurdo um adventista fazer isso. Eu fiz, falei a Bíblia. Vocês não são advogados, né? Mas nesse processo, eu comecei a estudar, assim, muito, né? E em menos de 1 ano depois que eu tinha me batizado, ele despertou esse desejo. Eu só citei isso porque o Espírito Santo, na verdade, tinha feito um convite a Vitor quando ele disse aqui que ficou impressionado para aceitar a proposta. Só que esse convite, ele passou por vários detalhes ao longo desse 1 ano e meio, em que Vitor também teve que se submeter. Então, ele começou a estudar muito a Bíblia, né? Ele começou a buscar. Isso que eu ia perguntar, quando que ele começou o processo então- de convenção? Mesmo conversão, né? Mesmo que seja desde o início, né? Pequenos detalhes, aos poucos. Ali ele começou a ter... O processo mais forte foi sistemática, justamente 4 meses antes do Londrina, né? Quando eu fiquei desempregado. Aí foi quando eu tive esse encontro com Jesus, né? De conversão. Aí quando eu fui pro Londrina, eu já estava convertido. Entendi. Então, mas eu... Mas o que é essa conversão que você falou aí de 4 meses antes? Você estava começando a ser, porque você ainda não guardava o sábado. não. Eu fui convertido no Não tinha sentido decidido de nada. abrir o coração para Jesus, né? E eu percebi as mudanças que estavam porque ocorrendo, as né? pessoas- Estava sendo convertido. Porque as Tava pessoas, às sendo. vezes, de imediato não aceitavam, né? A palavra, Isso. o tocar ali, o Espírito Santo conversando com a gente, não ouve muitas vezes as vozes. Ele do estava Espírito Santo. sensível. É um Ele pro- começou a Isso, se começou a se permitir. É um processo, né? Então, quando eu cheguei lá no Londrina, eu já estava nesse processo avançado, né? Que bom. De conversão. E aí, quando a gente chegou lá, a gente... Agora eu perdi até o que eu ia falar sobre o Londrina. 4 meses antes, aí você chegou. Sério, desses 4 meses antes, a gente chegou lá em Londrina. Eu ia falar alguma coisa importante, mas enfim. Volta, você E aí lembra? lá no Londrina, você falou alguma coisa aí que eu ia pegar um gancho. Que você Tá começou a decidido, estudar a é. Bíblia, começou a estudar de forma sistemática, a ser questionado, e o Espírito Santo começou a incomodar muito ele. Ele Isso. sempre diz que sempre que abria a Bíblia vinha na questão do sábado. Do sábado. Nossa, no sábado ele fez, né? Então ele estava num processo, ele começou a permitir que Deus continuasse uma obra que tinha começado o tempo antes, né? E a gente quando fala assim, parece até que foi uma coisa de uma hora para outra. Mas cada dia é muito longo num processo, tanto de... Lembrei agora. Então fale logo para não esquecer. Foi porque quando a gente chegou em Londrina também, você vê que a questão espiritual é grande, né? Porque quando a gente chegou em Londrina, eu cheguei... Assim que eu cheguei, eu assinei o contrato com o clube. Só que eu tinha um contrato ainda em vigência com o Novo Hamburgo, antes de ir para lá. Se quiser tirar, pode tirar. Não, tá legal. Só que o contrato... Só que eu já tinha acabado, né, o período lá do campeonato lá no Sul, com o Novo Hamburgo, mas o contrato continuou em vigência. Mesmo a gente já tinha acabado o contrato, já tinha ido para casa, né? Mas o contrato na CBF estava em vigência, não tinha acabado. E até 31 de dezembro de 2013. E eu fui para Londrina no início de dezembro. Então eu assinei um pré-contrato com Londrina, no início de dezembro, né? Porque eu não poderia assinar um contrato, porque estava... Com outro contrato Um outro contrato em vigência, então assinamos um pré-contrato. Só que o pré-contrato também é válido como um contrato. Só que nisso, é interessante pensar hoje, né, que talvez se nós não estivéssemos em Londrina,
muitas coisas poderiam não ter acontecido, né? Até essa questão espiritual talvez poderia ter sido atrapalhada, porque a gente estava... assim que eu assinei o contrato, uma semana depois eu recebi uma proposta para Fortaleza, para ganhar 3 vezes mais. E aí a gente ficou louco para sair, né? O tio dela conseguiu a proposta, que era empresário. Aí falou, o treinador tá te esperando e tal, mandou o contrato para mim assinar, eu assinei. Ela queria te matar, né? Falei, putz, Na verdade, justamente era o contrato de 1 ano, um clube que estava... É um clube tradicional, né? Um clube bem maior, assim. E né? ofertou 3 vezes mais o salário. Salário 3 vezes maior. com um menino Era pequeno. numa capital, né? Só tinha um. E aí... Não, mas assim, era um salário que pela primeira vez ele ia retornar para um cenário de salário que ele projetava. E ele tinha acabado de assinar lá no Londrina, era só reincidir. Era 4 meses, era um salário baixo, enfim. Só que interessante, quando eu cheguei lá, eu senti assim, algo bem bacana, que eu me senti no lugar certo. Sabe? Não, eu cheguei no lugar, é isso. O clube, a estrutura, né, o clima, o lugar lá era maravilhoso. O centro de treinamento do Londrina, né? Na época. E aí eu falei, pô, aqui, o lugar é esse. Só que, em contrapartida, tinha o outro lado, né? Que o salário era baixo, contrato curto, né? Então tudo dizia que era para me sair dali, não ficar logo lá, não ficar muito tempo lá. E o outro time era o Fortaleza. Era o Fortaleza, que era um time muito bom. Era um time Tava tradicional, né? já. Tava numa série superior. Não era série C, não era série D. E aí eu falei, caramba. Aí a gente brigou lá, eu cheguei a assinar o contrato. Eu fui na Lan House, eu lembro que eu ainda fui na Lan House e assinei o contrato. E mandei pro tio dela, falei, pode mandar aí. Só que aí eu fui tentar sair do clube, né? Conversei com o presidente, o treinador. E por algum motivo eu só tava lá uns 10 dias. E eles não me liberaram, cara. Normalmente acontece assim, né? Quando o jogador às vezes chega no clube, tá lá há pouco tempo, aí não deu tempo de criar esse vínculo, né? Mesmo às vezes com contrato, né? O clube entende que o cara não tá satisfeito, né? Por algum motivo, aí o cara, então vamos rescindir. Não tem multa e tal, tchau. Tem Mas eu tantos lembro atletas, aí acabou que o presidente não bateu o pé firme, não vou te liberar. Vou te liberar, ela me ligando, pressionando o empresário. Eu falei, não, cara, daí, enfim, aí eu fiquei, né? Aí depois veio uma outra proposta de um clube da Costa Rica, que era para ganhar bem mais também agora. A fala do presidente da Londrina vale ressaltar, porque foi onde tudo aconteceu, né? E é o que ele vem testemunhando, aconteceu no Londrina. Isso. E ele falou 2 coisas, talvez Vitor não lembre, mas como eu estava em Salvador, muito chateada do contexto, e meu esposo, em alguns aspectos, era mais passivo, né? Ele era o jogador, o empresário que tem que fazer o papel de brigar. E eu era sócia de meu tio, na verdade, né? E como era meu esposo, eu queria cuidar. Ele disse assim, já fui conversar com o presidente. E ele estava olhando para um aquário. E no aquário tinha um peixe morto. Eu nem sei se ele lembra disso. E ele estava olhando para o peixe e falou para mim o seguinte, podem me pagar 1 milhão. A multa era 1 milhão e fração para ele sair. Era um empréstimo de 4 meses. Ele não era um jogador do Londrina, ele foi emprestado. E no contrato tinha que a multa rescisória era 1 milhão e fração. Ele falou assim, podem me pagar 1 milhão, você não sai daqui. E aí, quando ele me narrou o cenário, né? Na minha cabeça, o cara sarcástico. Mas, na verdade, Deus já tinha planejado algo. É isso que eu queria narrar. Com certeza, Deus colocou no coração dele, né? Algo, assim como endureceu de Faraó. Segura esse homem aí. Deve ter falado para ele impressionar. Ele falou, não, o cara esse vai ter que ficar de qualquer jeito. Enfim, e aí foi uma luta, né? Pra gente tentar aumentar o salário e tal. Não teve porque depois veio certa. Deus disse não. E depois teve uma outra proposta, né? Nesse mesmo período, assim, 15 dias depois, veio Fortaleza, depois no Natal recebi outra proposta de um empresário que apareceu, um americano. Ele falou assim, eu tô com a proposta aqui na minha mesa, vou te mandar por e-mail, do Saprissa, que é um dos maiores clubes da Costa Rica. Eu falei, pô, Saprissa, Costa Rica, nunca imaginei, né? Mas enfim. Aí eu falei, cara, manda a proposta. A proposta financeiramente era muito boa, né? Em dólar e tal. Eu falei, pô, vamos embora. Aí eu falei pra ela, vambora. Vamos pro Caribe. Rapaz, e aí, meu amigo, foi uma luta. Aí fui pra Salvador de férias. Tem água aí? Não, eu acabou. Eu quis ir pra Costa Rica porque eu tava grávida, né? Não, você não quis ir pra Romênia. Costa Rica foi nesse período. E aí, o que aconteceu? Acabou que eu tentei, para você ver como é que são os planos de Deus, né? Eu tentei de todas as formas não ir ficar em Londrina.
Porque Mas não teve jeito. não teve jeito, porque eu fui a Costa Rica, a proposta era irrecusável, não tinha como não ir, por causa do salário em dólar e tudo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui para Salvador. É o dele. Obrigada. Obrigado. Eu fui para Salvador de férias e disse pro presidente, não vou voltar, esquece. E aí eu fui para Salvador de férias, era para voltar uma semana depois, que era só Natal, Réveillon, a folga, né? Era para voltar no dia 2, eu fiquei lá ainda, mais uma semana. Falei, eu não vou voltar. Já que você não quer me liberar, eu não vou estar aí, então você vai fazer o quê? Foi aí que eu me batizei, porque eu me batizei no dia 27 de dezembro. Então, mas a gente já tinha dado início no processo no Londrina. E eu não era batizado. E aí, quando eu cheguei, eu me batizei em 27 de dezembro. Isso. Mas Quando você chegou em Londrina, já estava batizado. Enfim. Em 2014. Porque o batismo foi 27 de dezembro. Ele é competitivo. Entendi. Não, se você se batizou 27 de dezembro. Mas você foi antes, era lá, amor. Não, eu fui antes, mas... Eu já tava brigando antes. Você disse que foi depois do seu Tá, batismo. amor, mas segue. Depois em casa a gente continua. Depois vocês, lá no hotel vocês desenrolam. Quem é que tem razão aí? Mas aí chegou lá em Londrina. Como é que foi a experiência, né? A mulher, pelo menos a gente morou, meu pai, minha mãe, né? Meu pai é militar, e a gente foi pra fora, pro Pará. Inclusive até ia falar isso mais pra frente, mas enfim, vocês foi jogar em Parauapebas, né? Penúltimo jogo, que fala aqui no... E eu morei em Marabá. Então, morei em Marabá 8 anos com meus pais e tal. Minha mãe... O nosso voo foi para Marabá. Então, Marabá é cidade grande e tal, né? Parauapebas é menor, mas rola muito mais dinheiro que Marabá. Por conta da... mineração do Vale do Rio Doce. E aí a gente foi pra lá, minha mãe, quando chegou lá, odiou. Minha mãe chorava todo dia querendo vir embora. E a hora que a gente estava na mesma região, que tem a cultura, querendo ou não, muito próxima ou igual, né? Minha mãe não, quer ir embora daqui, chorava todo dia querendo ir embora, né? Até que a gente conseguiu se adaptar, né? Nesse período de 10 anos, 8 anos que a gente ficou lá. E eu amo hoje o Pará, por exemplo, né? Minha infância foi lá, minha parte da adolescência também. E foi lá que eu conheci também a igreja, né? Em 2002 Amém. e tal. Mas daí eu pergunto pra vocês, né? Como é que foi chegar lá em Londrina e adaptar, né? Porque... Ou foi tranquilo? A parte da adaptação é sempre com a mulher, porque ele era atleta. Vitor saiu, como ele narrou, de casa com 12 anos. Então, pra ele, tá aqui, tá ali... A rua... Adapta muito você fácil. se acostuma, né? Na verdade, era o normal pra ele. E eu nunca fui muito apegada, né? Então, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de movimento. E quando eu cheguei em Londrina, eu cheguei com uma certa insatisfação, porque o salário, na minha cabeça, era insatisfatório, porque não estava tendo a valorização dele como atleta, porque teve uma porta fechada para uma proposta 3 vezes melhor. Então, eu cheguei com raiva do presidente. Essa é a verdade. Tinha raiva dele, porque ele estava dificultando o processo de um atleta sem nenhuma justificativa. E ele nem conhecia Vitor. Então não tinha assim de falar, mas tem que ser Vitor. Então eu cheguei com o coração dessa forma. Por causa dessa situação. Dessa situação. Entendi. Mas mal cheguei, fiz amizade. E eu acho que dá para perceber aqui que a gente chega e se espalha, né? Então eu cheguei, a gente conhece gente e... vocês são bem sociáveis, né? Então tem a adaptação foi tranquila, né? O clima também ajudou, porque a gente chegou na época do verão, então tava tranquilo. Lá no norte é quente, né? É mais parecido com a Bahia, no Nordeste, então a gente se adaptou bem. O clube tinha uma estrutura muito boa, né? Mas tudo isso era pra ele. O apartamento não era legal, o sofá tinha um buraco enorme. Isso é verdade. Eu criei problema com tudo, porque eu estava chateada. Então tudo era motivo. A cidade é maravilhosa, a gente conheceu, mas eu... E nós fomos morar no apartamento que o Danilo morava, que era o goleiro do Londrina, que eu fui substituir, né? Entendi. Que ele foi pra Chapecoense, né? E tinha o filho, o Vitor Gabriel, que na época tinha 6 anos, 7? Número... Em 2014 ele ia fazer 8. Tá. E Vitinho, ele mudou de ano em ano, né? Nós nos mudamos ao longo de 13 anos e Vitinho só ficava 1 ano em cada lugar. Então, em tudo isso, ele teve um acréscimo emocional muito grande, aprendeu a se adaptar, a mudar, mas também aprendeu muito a viver na solitude, né? E quando a gente chegou, eu e ele era muito grudado, então eu já fiz a amizade, eu ia jogar bola com ele e tal. Então, o maior desafio da adaptação na época do Londrina foi mais a idade que o Vitinho estava e aquele processo. O jogador, ele fica muito fora de casa. Muito fora.
Então, ele também participa muito pouco dos detalhes. Como eu e Vitor era muito ligado e eu tinha esse princípio espiritual cristão, eu não aceitava nenhuma justificativa para ele não participar, né? Aliviava. Então, o Vitor acabou sendo bem presente. Mas essa questão da adaptação é realmente algo que fica mais para a mulher e para os filhos, porque o homem não participa muito. E a gente poupava um pouco para não ficar preocupado, né? Para Porque que já- tivesse um bom rendimento, né? já que Então. tá ali. Aquela O trabalho, normalmente, como atleta, ele muda assim de cidade, né? O trabalho maior para ele no início, né? Quando ele vai fazer essa transição, né, de mudança com a família. Aí é a parte mais crítica, né? Que você tem que achar o local, a casa e tal, que você vai trazer a família. Toda a estrutura, Aí é a né? parte mais chata, né? Que você tá ao mesmo tempo treinando, sendo cobrado o resultado, jogos. E ao mesmo tempo tem que cuidar dessa parte da transição, né? Mas, graças a Deus, foi tranquilo lá. Beleza. Gostei. Pelo menos vocês conseguiram se adaptar, amar a cidade. Mas vamos lá. Então, como é que se deu esse desembrulho, esse embrulho, não sei qual é a palavra mais correta para isso, mas o processo de conversão, você já foi, né, com essa sensibilização ao evangelho, né, a questão da espiritualidade. Sim. E aí, chegando lá, teve toda essa situação. E aí, como é que se deu? Porque aí, pelo que a gente entende, pelo que eu entendi, aí vocês vão me corrigir, né? Mas a gente teve ali, você converteu, falou, olha, a partir de hoje eu não trabalho mais no sábado, né? E aí você começou a ter notoriedade por conta dessa situação, pelo que eu entendi, né? E aí a gente teve uma reportagem que fala a respeito de você, eu estudei um pouco, né? Mas aí como é que se deu esse processo? Se convertir e aí o hoje, teve todo um processo, né? A vida espiritual, ela nos traz muitas vezes, nem todo mundo, e aí a gente sabe que a história, né, de cada um é diferente, mas a gente sabe também que quando a gente se torna cristão, quando a gente, né, diz não para o mundo, a gente vem com várias situações que a gente precisa resolver ou lidar com elas. Com as renúncias, né? Isso, com as renúncias. E dizer um não para o mundo, você sabe que a gente é tentado a todo momento, né? É, todo dia. E lidar com isso, eu acho que assim, a gente vive diariamente, né? Assim, a vida é, como você falou, cada dia é cada dia. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco, né, sobre isso, como é que se deu. E aí, isso com certeza envolve a nossa querida Gabriela também. Pois é, então, lá no Londrina, esse processo de conversão, né, ele continuou, né, e aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né, eu já tinha estudado a Bíblia, né, tinha tempo com Deus, e aí eu parei de fugir, né, vamos dizer assim, eu ficava sempre protelando a decisão pelo batismo, e aí o batismo aconteceu. Ô, amor, deixa eu falar essa parte pra ser mais teatral, porque foi tão lindo. Vamos lá, então. Eu me batizei. É por causa do tempo. E né? aí, com um ano, mas você já tá mais lento, aí eu vou só o início, e depois você. Eu Sim, me batizei e um ano depois, ele foi pro meu batismo, aí tava lá na frente do tanque, ele e meu pai. E eu tô falando de um homem que dizia que ia ser rico com um milionário com 25 anos. Na verdade, a ideia do batismo, sempre eu pensava na possibilidade, mas sempre pensava assim, depois que eu conquistar algumas coisas. Né? Depois que chegar no meu milhão. Justamente. Eu tinha orado 10 anos por aquilo, né? Senhor, traz o meu esposo de volta pro Vitória para eu estar em Salvador, poder tocar a minha vida e converte esse homem, tira esse homem do futebol. E o futebol sempre foi muito bom pra gente, né? Lá em casa todo mundo é atleta, era um estilo de vida. Não era nada, era um estilo de vida. A gente vivia como atletas e vive até hoje. Lá em casa todo mundo é esportista. Ela joga pratica. futebol, meu filho joga, minha filha. E outros esportes eu também. sou péssimo com esporte, gente. E depois de um ano certinho do meu batismo, tanto assim que todo mundo se batizou na mesma data lá em casa. Um ano certinho, Coincidiu. ele ligou e aí ele disse, amor, eu vou me batizar. E aí eu tomei um susto, eu orava 10 anos para aquilo. E quando ele falou, vamos batizar, foi exatamente um ano depois. Ele falou, chegou a hora de tomar uma decisão. Mas foi exatamente um ano depois que eu também tomei uma decisão, né? E segui. Ela foi bom, né? Porque ela, até para as mulheres, né, que às vezes ficam temerosas quanto a uma decisão, acha que vai alterar o casamento, e lá em casa funcionou, né? Ela tomou a decisão, se posicionou, e eu respeitei ali, e depois acabei também tomando essa decisão. Vitor chegou a falar assim, ele estava no Novo Hamburgo, em Porto Alegre,
E teve um contrato de 4 meses para um estadual. São José. Não, no São José, perdão. Mas que jogou no Novo Hamburgo também. E quando eu decidi pelo batismo, eu disse a ele, eu vou me batizar. E ele falou assim na mesa para mim, esse homem aqui, falou assim, você vai decidir pelo batismo, cuidado, porque sua mãe e seu pai se separaram por conta da igreja. E aí eu lembro que eu falei para ele, Vitor, não entre nessa briga, porque eu já decidi, se você entrar, você vai perder, né? E aí falei algumas coisinhas mais, até porque a gente não encontra em ninguém o que a gente encontra em Cristo. Isso é verdade. E eu falei isso pra ele, o que eu encontrei em Cristo, você não vai poder me dar, meu filho não vai poder me dar, então não entre nessa briga, eu tô decidida. E aí deu 3 minutos, a gente sentou na mesa pra almoçar, e agora era o Vitor, porque a luta é outra, e ele dizia assim, eu posso orar? Eu falei, claro. E ali ele agradeceu pela minha decisão. E 1 ano exato depois da decisão, ele disse que queria se batizar. Mas aí teve que postergar alguns meses por causa do contrato com Londrina. Aí ele pode... Eu tinha um contrato, né? A gente orou, conversou com o pastor, ele falou, cara, você tem um contrato melhor. O pastor foi corajoso também, né? Porque para ele seria muito melhor ganhar aquela alma naquele momento, né? Mas ele foi sábio também, ao meu ver, né? E aí ele falou assim, ó, cara, vamos orar e... Pastor Dilson Rosa. Como você tem um contrato com o clube, seria talvez... não seria um bom testemunho se você quebrasse o contrato de uma hora para outra e não cumprisse o contrato, já que você deu a sua palavra, né? E a palavra do cristão é importante, né? Então... Ele falou, você cumpre o contrato... Testemunho também é muito importante, né? Testemunho. Porque espera muito do cristão, né? Fala, você não é crente, aí você não é isso. Eu já tinha dito isso pra ele, mas ele estava tão ansioso por se entregar. Ele queria agora resolver tudo em 1 segundo. Eu E aí, só vou. aí eu falei, eu vou chamar o pastor e ele vai te falar. E aí Te a gente, orientar, né? Porque é outra pessoa falando, a gente ouve melhor também. a gente tomou essa decisão, né, de postergar mais 1 ano, porque eu ainda tinha mais 1 ano e meio de contrato. E aí passou o ano 2015 e eu continuei estudando a Bíblia, né? Continuei buscando e tal, e o Espírito Santo continuou falando. Eu engravidei, né? Ela engravidou, Da segunda né? menina. Do segundo filho, que é uma menina, a Valentina. E aí isso não mudou nada, não alterou a minha decisão, né? Enfim. E aí no final de 2015 eu me batizei, tomei a decisão, batizamos no mesmo dia, né? 2 anos depois. Na mesma data, Na mesma mas data, 2 anos depois. 2 anos Acabou depois. postergando mais 1 ano, porque eu engravidei, porque tinha um contrato. Ele era um ídolo no Londrina, até Porque hoje. o Londrina, pelo que a gente lê, né? Pelo que eu vejo aqui, ele praticamente assim, salvou o time, né? Ele Ajudou muito. restaurou ajudei bastante a lá. história do Londrina. Uma né? nova imagem que se teve Uma nova imagem. do time. Aí o Isso. pessoal mesmo, muita gratidão, né? Que bom que as pessoas reconhecem Mês isso, passado né? ele recebeu uma camisa em casa, né? De celebração. do Que foi Londrina. esse ano, 70 anos do Londrina. Aí eles mandaram uma camisa com Olha meu aí. nome e tal, uma homenagem bacana. Porque e quando se fala em atleta, aqui abrindo parênteses, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não é reconhecido ou é esquecido, né? Verdade, Você, com a gratidão, ainda permanece por lá. Não, o Londrina Fez história. realmente marcou nossa história, embora a gente tenha ficado muito mais tempo no Vitória, né? Que também eu tenho muita gratidão, porque foi o clube que me formou, né, como No atleta. Vitorinha, diga-se. Mas o Londrina Aproveita. teve essa história marcante, né? De não só das conquistas, mas também desse momento espiritual, né, de conhecimento de Jesus e tal. Então foi um lugar que marcou muito a cidade, né? Mas Nossa filha nasceu lá, né? Então, de alguma forma, até hoje eles mandam, todo aniversário eles postam lá no Instagram, né? Fez aniversário pra mim e tal, depois de anos, né? Londrina, amor. Londrina. Porque o Vitória não teve conquistas. Então, Só teve lutas. Mas teve lutas. E lutos. Não, conquistas foram bastante, né? Principalmente. Eu não participei de nada Você não, mas principalmente na base, né? A gente ganhava muitos títulos, né, de campeonatos legal. que disputava, enfim. Internacionais. E Beleza, no próprio Fih. profissional também, né? A gente teve. Você participou do acesso, né? Em 2006. Não, do Vitória eu não participei de nada. Em 2006, É, no ano nada no ano que nós casamos e o nosso filho nasceu, foi a minha estreia no profissional e foi o ano que o Vitória subiu da Série C para B. Foi a primeira vez que o Vitória estava na Série C, que o Vitória sempre ficava ali Série A, às vezes B. E aí naquele ano foi a primeira vez que foi para a Série C. E aí nós tivemos que pegar essa bronca, né? O jovem, 21 anos, e deu certo, a gente conseguiu subir o time. olha aí. E ela participou assim desse acesso, foi uma festa
40 mil pessoas no Barradão e ela tava lá. Memória seletiva. A memória dela é bem Você seletiva. não né? lembra disso, né, Eu não ô lembro, Gabriela? Ele tava tentando resgatar enfim. uma velha Bahia. Eu era Bahia doente, gente. Entendi. Doente. Ah, tá explicado. Ela foi pra festa de comemoração Jesus me também, curou, quando a gente. gente comemorou o título de Deca campeão baiano 10 vezes seguida. Ela tava lá. Ela não lembra Como é? disso. Não Ela lembra, era não. Quase Bahia. essa parte. Ela porque não a lembra, gente vai não. entrar aqui na parte de Campeonato Brasileiro, de vice-vitória. Ela não lembra, ela não lembra. Entendi. Mas vamos lá. A É. senhora fez uma coisa de muito bom. Ok. Meu esposo. Esposa. Tá Ela certo. não lembra, não. Dessa. Tem que, alguma coisa tem que estar de bom, né? Nessa história aí com Vitória. Mas vamos lá. Times à parte, eu queria fazer 2 perguntas para você, né? Com o avançar do tempo, e você também deve estar cansado da sua rotina que você está, enfim, ao longo desses 2 dias que vocês estão por aqui. Como foi, depois que você se converteu, e aí a gente chegou, né? Teve que abrir mão de muitas coisas, como a gente falou, teve as renúncias, né, teve que lidar com tudo isso. Mas como é que foi você abrir mão de tudo que você tinha, né? Conquistado até aquele momento? Porque, querendo ou não, a gente teve que abrir mão, né? Pelo que assim, pouco que eu entendi da sua história. Como é que foi lidar com isso? Abrir mão da fama, do prestígio, não sei, de algo que você queria muito. De uma carreira, né? Isso. Construída há 22 anos, né? É uma como vida, né? Como é que foi? E também outra coisa que eu queria saber, a partir desses testemunhos que você, né, teve e tem, e está disseminando, levando para as pessoas isso, como que você já teve algum feedback, né, a respeito disso? As pessoas falam, não, olha, que legal, tua história mudou. Ou você não teve ainda, não teve momento, não teve oportunidade de ouvir ainda? Porque com certeza teve. Agora, você teve a oportunidade que eu não sei. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco dessas, né, essas 2 perguntas. Então, cara, a questão da renúncia realmente foi algo que no momento, assim, eu não senti muito, né? Porque Deus tinha cravado no meu coração uma decisão. Então, realmente foi... Embora a função do Espírito Santo não seja tomar a decisão, mas ele faz de tudo para que você tome, né? Ele tenta te convencer, né? A função dele. Mas, então, quando eu comecei a perder as coisas, eu comecei a perceber o tamanho da minha decisão, mas aquilo não me abalava. Eu ouvi muita besteira, né, também, de muitas pessoas falando que, enfim... Muitos julgamentos. Muitos julgamentos, que era maluco, meu pai mesmo me chamou de maluco. Que a gente era judeu. Que eu tinha jogado minha carreira que ia morrer fora. de fome. Que eu tinha... Coisas pesadas. Coisas pesadas, Só que eu também ouvi muita coisa boa, né? Então, o que me surpreendeu na época, quando a notícia repercutiu no Brasil e no mundo, por algum motivo Deus pegou essa história e repercutiu, né? Simplesmente. Eu comecei a receber muitas mensagens, né? De pessoas na Austrália, Japão, Estados Unidos, Canadá, Europa, vários países do mundo, recebendo mensagens Legal. de fortalecimento de irmãos, né? Pô, e tal, parabéns, decisão linda e tal. E aí eu comecei a perceber o impacto daquela decisão, né? Aos poucos Deus foi me mostrando, eu te chamei para isso. Eu não sabia, né, qual era o meu propósito. Eu só tinha tomado a decisão de seguir a Jesus, mas não sabia o que eu ia fazer profissionalmente, eu não sabia enfim. A questão até... Eu não sabia nem o que era testemunhar, pra você ter ideia, né? Eu era um bebezinho na fé, né? Tava iniciando a caminhada. Neófito na fé. Então aí, tanto é que no início, quando eu comecei a ser muito convidado para testemunhar nas igrejas, né? Nas faculdades, colégios, enfim. Minha esposa ia comigo e ela que me ajudava a introduzir ali, né? A iniciar o próprio testemunho, ela que me ajudava ali e tal, porque eu não sabia o que falar, Orientava, como. né, como você tinha que fazer. E eu tinha vergonha também, né? Então. Na verdade, eu tinha uma visão de um cenário que tinha começado muito tempo antes e que meu esposo não tinha noção, porque eu vinha orando há 10 anos. Então, quando ele começou a perceber, foi numa etapa da caminhada. E isso é normal, né? Eu já vinha com uma visão, claro, porque eu já vinha de um princípio. E quando eu vi Deus realizando, na verdade, não é que eu nem direcionava ele, é que eu participava testemunho que de trás dos bastidores, né? Entendi. Cada um tem uma função na construção da história que Deus cria, né? Com certeza. Então, assim, a questão da renúncia, ela foi que às vezes tem gente que acha assim, deve ter sido muito difícil, né? Então, para mim foi até bem tranquilo, porque eu só fui, assim, percebendo aos poucos, né? O tamanho da minha decisão, né? Com o desenrolar, com alguns aspectos, assim, alguns desdobramentos dessa história, né? Principalmente quando eu percebi a repercussão que tinha dado. Percebemos E até aí, hoje. até hoje, né? Então, na época aí, a nossa casa, por exemplo, o apartamento foi invadido, né? Assim, muitas emissoras de televisão, canais de internet, etc., rádios, né? No Brasil inteiro.
né? Então eu recebi ligações, Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, todos os jornais grandes, né? Lance, ESPN, Sport TV, blá, blá, blá. E aí eu fui descobrir qual era o meu propósito. Eu descobri que Deus queria que eu testemunhasse da lei do amor dele. Entende? Eu falei, agora esse é meu propósito. Deus me deu agora um presente de testemunhar desse amor, né? E aí eu comecei com o tempo, a perceber o que eu tinha perdido, na verdade, quando começaram a vir as dificuldades, né? Em relação principalmente a questão profissional, né? Financeira e tal. Que foi desde o início. Não Ela começaram. não tinha tempo. Ela começou. Ela já começou. Mas Eu assim... falei, não, já vem. A bomba já chegou ali, né? Já veio, isso é verdade. Foi logo no início. Porque aí você começa a pensar, mas eu pensava assim, eu não questionava Deus, né? Sobre, por exemplo, o porquê, né? O porquê que Deus não... Porque tem gente que às vezes toma uma decisão e fica na dúvida depois, mas será que esse é o caminho, né? Será que... Mas espera aí, não tinha outro caminho, era só esse. Então eu tinha certeza do qual era o caminho. O caminho era Jesus, era aquele caminho. Mas a gente tinha um porquê. Só que na verdade assim, eu comecei a descobrir que Jesus, ele tinha... comecei a perguntar, a me questionar assim, Jesus poderia ter me permitido continuar no futebol, porque o Jesus que eu conheço, Deus, né, tem poder para isso. Então eu ficava perguntando, Senhor, mas por que o Senhor não me permitiu ir para Chapecoense? Por quê? Essa era a pergunta que eu tinha. Eu não tinha dúvida da minha decisão, não tinha dúvida de nada. Né? Ou foi depois? Depois, exatamente. Né? Inclusive, eu repetia muito, assim, eu quero ver o desfecho dessa história. Era uma frase que eu falava muito comumente. Eu quero ver o desfecho dessa história. Porque, para mim, o que estava sendo atacado era uma fé que eu tinha desde criança. Que para Vitor era algo novo. Mas o que eu comecei a ouvir e perceber que as pessoas não tinham noção do que estavam falando. Porque estavam atacando o sábado, e o sábado é algo que eu cresci ouvindo. Então eu falava para Deus, eu quero ouvir o desfecho, falava para ele, eu quero ouvir. E eu acho que ele nem tinha muita dimensão do que eu queria ver sobre como Deus ia agir. Era como se dissesse, você vai deixar todo mundo blasfemar assim, eu tô ficando perdida, porque eu tô aqui igual a Lia, sozinha. Na verdade, assim, a gente tem que voltar um pouquinho e rebobinar, né? Porque a gente precisa tocar nesse assunto que é importante, que é uma das coisas que aconteceram após o batismo, né? Uma das consequências foi essa proposta, né, de ir para Chapecoense uma semana depois do meu batismo, né? A primeira prova, vamos dizer assim. E aí a Chapecoense não aceitou a condição que eu coloquei, né, de guardar o sábado. Então eu também não segui. Eles me ofereceram um ótimo salário, mas infelizmente eles não aceitaram. Então eu segui, e aí claro que vieram dificuldades, né? Sem o futebol, sem a profissão, sem ter um plano B. Então eu sempre questionava isso a Deus, né? Senhor, mas por que isso não permitiu ir para a Chapecoense? A resposta veio alguns meses depois, né? Quando veio o acidente, a tragédia, e nós percebemos que a nossa vida racional, né, toda a lógica humana estava nos levando para aquele momento, né? Que era o normal acontecer, né? Que eu estava trabalhando, me dedicando para chegar naquele momento de ir para um clube de Série A como a Chapecoense, né? Ápice, né? Começar a colher, justamente. Colher, né? O que eu estava plantando desde os 14 anos, normal, né? Um trabalho honesto e tal. Só que agora entrou Jesus na jogada, a palavra dele e a lei dele, né? E aí eu tinha que escolher. E eu escolhi viver os sonhos de Deus naquele momento, né? Que eu não sabia também quais eram, né? Tá escolhendo até hoje. Tô escolhendo até hoje. Mostrando aos poucos a vida até do hoje. Cristão, né? É isso. É constante, é diário. É uma construção de algo que só vai ser concluído quando ele voltar. Né? Fé em Deus, amém. E aí, agora respondendo a outra pergunta que você fez sobre o impacto disso, né? Mas você imagina que uma história como essa, ou como a minha, ou como a sua, chegasse a muitas pessoas do mundo inteiro. E aí depois eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o Canadá e para os Estados Unidos e pregar em igrejas e contar essa história. E lá eu encontrei várias pessoas que ouviram essa história, que foram impactadas, né? E uma delas, por exemplo, eu conheci um pastor que, quando ouviu a minha história, ele era pastor no Chile. E agora era pastor numa igreja hispana lá no Canadá. Então imagina, ele falou, nunca imaginei que eu podia te encontrar, te conhecer, né?
Enfim. Legal. Que bom que tem esse feedback. Batistas, teve- batistas também, ex-padre, porque a a gente mulher teve- tem uma memória, vai guardando mais. A gente teve vários... Que bom que a gente teve, porque a gente só ouve falar, né? Mas é interessante você colocar isso, porque a gente vê que há um impacto, né? Do seu testemunho. E a gente entende, começa a perceber que, na verdade, o poder que fez essa repercussão não tem nada a ver com a gente, né? Foi Deus. Deus que pegou, porque várias pessoas tomam decisões importantes por Jesus, inclusive hoje alguns jogadores também de futebol, mas que não tiveram essa repercussão, entendeu? Então o que Deus queria naquele momento? Ele queria, de alguma forma, usar uma história para alcançar muitas pessoas, lembrar pessoas, né? Mas ele não só usou, ele está usando, porque Deus usa pessoas. Sim. Ninguém nunca viu Deus invisível. Né? Então ele se manifesta através de pessoas por meio do seu espírito atuando nas pessoas. E hoje Deus continua fazendo o mesmo chamado para Vitor e para a família. E isso é extremamente importante de relatar. Esse chamado é um chamado familiar. Né? Deus tem muitas histórias impactantes no mundo. E, na verdade, ele convidou um jovem para ser a cereja do bolo. Estava disposto, né? Estava só isso. Para ser a cereja do bolo de uma família que está mostrando ao mundo que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Ele é fiel, que Ele chama e Ele capacita, Ele habilita, Ele faz tudo o que for preciso para que você só diga: eu quero viver essa história aí. E aceitar, né? E aceitar. Então, Deus continua fazendo isso. Porque quando fala do testemunho, parece que foi algo há 10 anos atrás. Não foi. Nós continuamos vivendo essa história, né? A decisão pelo batismo foi há 10 anos, mas todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. E não é algo que eu estou falando aqui lúdico, não. É real. Sim. É tomar a decisão de estudar 2, 3, 4 ou 1 hora por dia. É tomar a decisão de ter comunhão e acordar de madrugada para buscar. Lembrando do chamado que Deus nos fez e da responsabilidade que nós temos. Por quê? Porque a gente lembra das pessoas que já relataram que por causa desse testemunho se entregou. Então, quando um levanta, muitos vêm, mas quando um cai, muitos outros caem. E esses frutos que já chegaram ao nosso conhecimento, porque a gente não vai saber de todos, mas Deus permite que alguns cheguem para ser uma marca justamente nos momentos de prova. Então, houveram muitos momentos em que nós paramos e a gente lembrou. Você já imaginou se a gente tropeçasse? Eu posso... o goleiro que disse que era o sábado e agora não resistiu, eu tô fora. Fortalecer é muito importante, se manter firme, né? E isso é constante, acredito, porque a gente, como eu falei, todo momento a gente é tentado, né? Sim. Essa tentação é para quê? Porque a nossa imagem, né, o espelho disso, né, influencia várias pessoas e, consequentemente, é isso, uma pisada de bola. Nós, na verdade, vivemos essa tentação, vamos dizer assim, esses obstáculos até hoje, né? Principalmente na questão financeira, porque foi o ponto que nós abrimos mão, né, para seguir a Jesus. Tem pessoas que vivem outras dificuldades, né? Às vezes é saúde, às vezes é pornografia, às vezes, enfim. E nós vemos essa questão até hoje, inclusive. Em vários momentos nós fomos tentados podíamos, né, na verdade, pensar nisso. Mas cadê Deus, né? Cadê? Agora não. Aí eu olhava minha conta, era R$1.000 negativo, sei lá. Não tinha dinheiro para pagar uma conta, né, básica, né? Enfim. E várias necessidades, não tinha carro, e coisas básicas, né, que nós poderíamos ter, né, de coisas, morando na casa da sogra, né, enfim. Então, às vezes vinha, né, quando vinha dificuldade financeira, vinha os questionamentos: pô, senhor, mas para que nós estamos passando por esse momento, né? O porquê, né? E aí Deus, né, sempre vinha nos mostrando, aí vinha, supria, aí fazia um milagre. Nos provando o tempo todo, para que a gente pudesse chegar aqui em Rondônia agora. São 10 anos de provas, porque para você crescer, você tem que ser provado. E se você não resiste à prova e enfraquece, aí você vai ser tentado. Na verdade, a prova serve para demonstrar o poder de Deus na sua vida, né? Então, se você, durante a prova, não resiste, o que acontece? Obviamente, automaticamente, você está dizendo assim: ó, Senhor, eu não quero ver a manifestação do teu poder. Deixa que agora eu assumo a bronca. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm essa experiência de ver os milagres de Deus na vida. Pode ser o que for, né? É porque desiste. Aí não vê o milagre, né? Então, por exemplo, imagine se Moisés não desistisse de chegar lá na beira do mar Vermelho.
ele não é ver o mar se abrir, meu amigo. E nem a glória de Deus, né? Então assim, agora sobre as pessoas, feedback, a gente já teve vários, milhares, né? Não dá para contar Legal. tudo aqui. Não, sim. Mas um deles foi impactante, foi um rapaz que era um empresário super bem sucedido, lá numa igreja lá em Salvador, né? Não vou falar o nome dele, né? Pra não... E aí eu fui testemunhar na igreja lá, depois de muitos anos, foi até recente isso. E aí, falando sobre o livro, né? Ele me chamou no canto e falou assim, irmão, eu quero te dizer só uma coisa, nunca pare de fazer o que você está fazendo. Testemunhar desse Deus e espalhar os seus livros. Eu falei, mas por quê? Ele, irmão, eu já tentei suicídio 3 vezes. Na 4ª vez que eu ia tentar me matar, o seu livro chegou na minha mão. Eu não sei como. Alguém me presenteou. E quando eu li o seu livro, eu desisti de me matar. E nunca mais pensei nisso. E hoje eu estou na igreja firme e forte. Então, assim, foi o relato mais impactante, né, que nós recebemos, de forma assim pessoal, né? Era um empresário super bem sucedido, o cara tem empresa nos Estados Unidos, enfim. Bem sucedido, não tem... Aparentemente não teria problema, né? Nenhuma. Mas, assim, ele nos relatou isso, me relatou de forma pessoal e eu fiquei feliz, assim, né? Falei, poxa, tá valendo a pena o esforço, né? Isso mostra muito a resposta ao nosso trabalho, né? O trabalho de Não, é a resposta de Deus para nos fortalecer também, né? Porque não adianta só a gente fortalecer as pessoas, né? Então, de alguma forma, esse feedback nos fortalece, né? A gente não mensura também muito, não. Isso é importante frisar. Sim, é importante porque, como eu falei, a gente vê que está tendo resultado. Isso aí é um feedback, O resultado positivo, é algo que a gente né? não pensa, mas a gente sabe que o Espírito vai trabalhar nos corações. Né? Mas quero dizer que a gente não mensura, que é por amor. Foi muito grande o que Deus fez na vida do Vitor. E garantiu a Vitor que tivesse uma família hoje. Quando Jesus entrou, saiu libertando muita coisa que não convém num podcast, né? Entendi, tudo bem. Mudou muita coisa. Então, é só gratidão. Que bom. Mostra ali a gratidão a Deus, né? O trabalho que vocês fazem, independente de quem vai ser alcançado com isso, né? Que vocês também são abençoados. Com certeza. Eu queria aqui agradecer, né, a participação de vocês. A gente poderia conversar, porque eu vi que vocês gostam de falar e eu também gosto. Mas a hora tá avançada. E vocês precisam também descansar, nós somos humanos, né? Temos que descansar, repor as energias. A gente queria presentear vocês com 2 canecas do nosso podcast, para vocês levar para a Bahia. Beleza aí. Onde vocês foram também, né? Tá aqui uma para o obrigado. E para mais uma Gabriela presente. Rocha. Que não canta, mas prega. A gente queria... Vocês podem falar, divulgar, se vocês quiserem, a rede social de vocês, sei lá, canal do YouTube, podcast de vocês. Não sei, fique à vontade nesse momento. Legal. A gente... Bom, eu tenho um Instagram, né, que é o @Vitor1Goleiro. Para quem quiser acompanhar lá algumas coisas, né? Eu tenho um site agora também, que ainda não está totalmente pronto, mas se alguém quiser lá, já dá para acompanhar alguma coisa, agenda... Dá para entrar em contato pelo WhatsApp, na Instagram também. Tem um link lá no meu site que é o www.goleirovitor.com.br. E aí nós temos o podcast, né? Que na verdade é um projeto mais a minha esposa, mas eu fico lá de papagaio pirata, né? Ela que realmente tem o talento, que é o Pode Crer 07, né? Eu acho que não ficou evidenciado isso aqui, não. Você também tem. A gente brigou aqui para falar. Exatamente, né? Os dois são muito comunicativos. Isso é legal. Que bom. Bom, enfim, como a gente já colocou aqui, né? Vamos encerrar. Eu queria agradecer a produção que está aqui até agora com a gente. Muito obrigado. Eu quero fazer só uma... Oi? A hora, eu não posso falar a hora que eu não sei que hora que vai ser lançado isso. Eu quero falar só uma pode coisa. falar, fique à vontade. Eu esqueci a mensagem final de vocês, mas pode falar. Não tem mensagem final, mas não é só eu vou aproveitar para levar, porque eu sou muito esquecida disso. Eu estou escrevendo um livro, na verdade já acabei, e aí eu vou aproveitar, porque agora é na visão da mulher. Legal. Então, para as mulheres aí... Visão de um verdadeiro... Não, tem nada a ver com não? isso. É na visão de Deus, né? Ótimo. O nome do livro é Eu Preciso Ver Deus. E essa história que nós vivemos há 10 anos e o que aconteceu antes dela contribui para que eu veja Deus de uma maneira real. E eu quero dividir muito isso ao longo de alguns testemunhos no livro e também passeando pela Bíblia. Então, já fica aqui a dica. Tem previsão de lançamento? Muito bom. Tá pronto, sabe aquele bombril que escreve, que edita, que corrige? Então, eu já fiz o compromisso com Deus que tinha que estar pronto agora em junho. Acho que
Vai sair. Vai sair. Vai sair. Então isso aí não deixa de nos comunicar que a gente vai É isso. aqui. E o livro também, o nosso livro, né? O Verdade é Campeão, esse aí acabou de sair. Tá Tem pegando? 4 dias que esse livro ficou pronto. Quarta-feira, você falou que chegou pra vocês, Quarta-feira, né? E aí eu peguei ele agora à noite, abri, comecei a ler algumas coisas, falei, fico em Marabá, eu falei, não, a gente tem uma coisa em comum. Esse segundo livro tá bem impactante aí, porque traz assim, muitas reflexões, né? Muitas reflexões que nos fazem pensar, né? Sobre a ação de Deus, realmente. Beleza, Vitor. E tá disponível onde, gente? Só pra gente encerrar aqui. É isso, então. Tá disponível no meu site, né? No site. no goleirovitor.com.br, mas ainda não está apto ao pagamento online. Aí eu vou atualizar isso agora, se Deus quiser. Mas assim, as pessoas já podem entrar em contato comigo e eu posso enviar, né? Enfim, tem outras formas de pagamento, mas tá disponível lá. Em contato você dá um jeito. Com certeza, os 2 livros aí à disposição. Beleza, então, novamente, como a gente agradeço a produção que está aqui 11h30 praticamente, né? Especialmente ao Viner Filmes, que é o Gabriel aqui que está nos ajudando, e Palhares Fotografia, né? Por nos ajudar a dar um apoio aí na produção. Amém. Bom, a gente agradece a você que vai estar acompanhando, vai estar assistindo aqui. Não deixe de comentar, compartilhe, né? Além disso, nos siga. Né? Põe lá o sininho ali para acompanhar todas as nossas publicações, nosso podcast, que a gente faz com muito carinho, muita dedicação. Isso hoje é a mostra disso, né? Então, queremos agradecer e é isso, pessoal. Até mais. Até o nosso próximo episódio. Valeu!